Olá, muito boa tarde. Estamos chegando nesse sábado, primeiro sábado do mês de novembro. Tem bastante coisa aí para acontecer. A gente vai falar no programa. Estamos aqui com a Voz da Gente, aquele programa que quer te ajudar, quer te ouvir. Se você tem alguma história, se você tem alguma necessidade, é nossa obrigação te ajudar. Pelo menos a gente tenta buscar uma saída para o seu problema. Quantas dezenas e dezenas nesse ano inteiro de 2025, quantos casos a gente conseguiu resolver. Então eu quero te ajudar, minha equipe está aqui pronta para isso também, de todo o coração. E de todo o coração eu também quero agradecer a TMZ Experiência, Transformação e Solução, com mais de uma década transformando carreiras. A TMZ Company é uma agência de alto padrão que oferece soluções aí na medida certa para qualquer tipo de negócio que você queira fazer, tá? Tem audiovisual, tem cases de sucesso, tem casting, tem uma porção de coisa. Endereço, todas as dicas da TMZ Company aqui com você. Bom, hora da gente conhecer mais uma história que muitas vezes toca o nosso coração. Hoje a gente vai até Campos do Jordão. O pequeno Isaías, ele tem uma deformidade craniana. E isso está prejudicando muito, muito a vida dele, e ele precisa de uma cirurgia urgente. E a gente vai conhecer a história do Isaías agora. Confere comigo. Olá, me chamo Cleiton. Eu me chamo Amanda. Nós somos de Campos do Jordão, interior de São Paulo, e nós vamos contar hoje um pouco a história do nosso filho, Isaías. O Isaías hoje tem 6 meses e quando ele nasceu, com 16 dias, nós levamos ele na primeira consulta com o pediatra. Nós recebemos uma orientação na maternidade ainda, que nós acompanhássemos o formato da cabeça do Isaías. Na consulta de 16 dias, nós levamos ele no nosso pediatra e durante o exame ali, diante desse primeiro momento, o nosso pediatra já percebeu um formato diferente da cabeça do nosso filho. E ele realizou ali um toque, com as mãos, na cabecinha do Isaías. E ele percebeu que poderia ter ali uma sutura fechada. Diante desse fato, nós fomos orientados por este pediatra a procurar um neurocirurgião pediatra para que a gente pudesse investigar se realmente essa sutura estava fechada. Então a gente acabou se encontrando com um grande desafio. Depois de fazer exames, consultar o cirurgião, ele foi diagnosticado com escafocefalia, que é o fechamento da sutura sagital, que seria essa sutura aqui perto ali do meio, da parte de trás da cabecinha ali. Para nós foi um grande desafio, pois era tudo muito novo, não sabíamos nunca ouvíamos falar dessa doença, Então, tomamos aquele susto, aquele baque, mas com a graça de Deus, recuperamos as nossas forças e desde então estamos procurando, conseguir o tratamento para o Isaías. O tratamento é um tratamento cirúrgico. E nós estamos em busca, então, de conseguir a cirurgia. Hoje é o único caminho, o único meio. Se nós não conseguirmos realizar essa cirurgia, à medida que o Isaías for crescendo, ele pode ter graves sequelas no seu desenvolvimento neuromotor e cognitivo. Não é só uma cirurgia estética, Ele hoje tem sim o formato da cabeça mais alongada, num formato mais oval, que é uma característica da escafocefalia. Então não é uma cirurgia somente de correção estética, mas sim uma cirurgia de descompreensão intracraniana. Essa pressão intracraniana pode causar graves sequelas no nosso filho. E nós estamos então em busca desta cirurgia para o nosso filho, para conceder a ele um futuro melhor. Vamos lutar ao máximo para conseguir dar uma melhor qualidade de vida para esse pequeno guerreiro aí e sua família. A gente está aí pertinho do Natal, Papai Noel pode vir com esse presente. E aqui no estúdio, quando a gente está falando de final de ano, a gente tem que pensar o quê? No direito do consumidor. Black Friday, agora em novembro,
comprinhas de Natal, aí você vai numa loja, a loja fala, à vista é um preço, o crédito é outro preço, você olha a sua fatura do cartão de crédito, você fala, não comprei isso, eu não reconheço esse nome. Afinal de contas, quais os direitos do consumidor e como se defender? E para falar em defesa, ele que é o xerife, eu chamo do delegado do PROCON de São José dos Campos, Dr. Jorge Zassadi. Obrigada, Jorge, por estar aqui com a gente, viu? Muito obrigada. Prazer, Solange. Obrigado eu pelo convite. Me sinto muito honrado. Primeira vez neste programa aqui na Voz da Gente, né? Já passamos por tantos outros locais e agora que seja a primeira de muitas. Amém. Que seja assim e que você participe de vários, porque essas orientações todas, elas são muito pertinentes para que a gente possa exercer a nossa cidadania e garantir o nosso direito. Jorge, eu queria começar falando de Black Friday. Nós temos uma novidade em São José dos Campos e os cuidados que as pessoas devem tomar para não cair em golpe da Black Fraud, né, e não da Black Friday. É isso daí. A gente vai ter agora, né, já que você falou em novidade, eu já vou direto ao ponto. Opa, né? Vamos lá. A gente vai ter o IPEM trabalhando com a gente, primeiro tendo de convênio... Instituto de Pesos e Medidas do Estado. Uhum. É um braço do Inmetro. Então o IPEM, a gente já está nessas conversas há bastante tempo, desde a minha primeira gestão no PROCON, fiquei afastado um tempo do PROCON, fui para a saúde. Quando voltei ao PROCON, resgatei muito dos planejamentos que a gente tinha deixado, né, e não foram postos em prática. Então agora a gente tem esse tema de convênio com o IPEM e passaremos a partir de agora, deste mês de novembro, a trabalhar junto. O IPEM vem junto com a gente para fazer as fiscalizações, acrescentando tudo que a gente já faz, né, junto com Vigilância Sanitária, com Polícia Civil, com o Departamento de Fiscalização de Posturas Municipais também. Então é a cidade mais segura, as relações de consumo mais harmônicas ainda, e agora neste mês de novembro é a data que se fala, né? É a última sexta-feira, né, a Black Friday. Mas tem empresas que trabalham o mês todo já praticando, né, alguns descontos, algumas ofertas, e a gente tem que estar de olho bastante em cima de tudo isso. Então, o IPEM é mais um reforço, viu, gente, aí para garantir o nosso direito. Agora, vamos lá, ainda dentro desse mês de novembro, Black Friday, eu já vi isso, até como jornalista, já fiz várias reportagens a respeito disso, queria que você fizesse esse alerta também para as pessoas. Muitas vezes fala assim, o preço está 50% na Black Friday. Só que antes, ele já tinha aumentado o preço, então vamos lá, uma geladeira, estava R$2.000. Antes da virada, né, ele pôs lá 3.000 e poucos reais. Falou, nossa, foi um aumento. Mas chega na Black Friday, ele volta para os R$2.000, alegando que é um desconto. Então, é interessante as pessoas pesquisarem antes da compra, ver o preço real, para ver se está realmente sendo praticado aquele desconto? Com toda certeza. Importante nesse mês todo, alguém já fazer planejamento. A gente não pode agir por impulso, né? Uhum. Consumidor, quando vai comprar, ele tem que saber que ele tem condições reais de arcar com os pagamentos. Senão, não vale a pena. Ainda que seja uma grande oferta, que o preço esteja, né, valendo a pena comprar. Se ele tiver que recorrer a juros de cartão de crédito ou então de limite de conta, não vale a pena. Ele corre o risco ainda de ter o nome negativado, acaba saindo do mercado de consumo e não é o que a gente quer. A gente quer que tenha planejamento, mas esse planejamento tem que ser feito ao longo do tempo, né? Então o que é o ideal fazer? Verificar preços, fazer uma pesquisa, ainda que seja virtualmente, para saber a média deste produto quanto é. Porque a gente já se deparou em situação, Solange, que a mercadoria foi dobrado o valor dela. Sim. E aí se oferece um desconto de 50%. Então é pagar o dobro, né? Na verdade, você acaba pagando o mesmo valor, né? Você se depara com esse tipo de situação e é enganado. Então, o primeiro grande direito do consumidor é o direito à informação. Então, a informação tem que ser clara, tem que ser precisa e ostensiva. E eu posso denunciar a prática? Pode. Não existe tabelamento, mas é interessante que se pratique. Para a gente ir até lá, puxar a orelha deste fornecedor e falar, não faça isso, você está induzindo a erro os consumidores. E não é o que a gente quer que aconteça. E o alerta para as redes sociais, para a internet, para compras online, enfim. Outro dia eu vi uma senhora que comprou um aparelho de telefone numa plataforma muito famosa e ela recebeu um pedaço do tijolo. E aí é uma plataforma internacional. Quer dizer, acredito eu que ela deva ter perdido dinheiro, né? Qual é o alerta que a gente tem que ter? Eu sempre indico, né, que oriento que os consumidores a veem em sites já conhecidos, né? Comprar virtualmente era uma tendência antes mesmo da pandemia. Sim. E que
potencializou. A pandemia veio, mudou todos os nossos hábitos e esse é um que a gente não vai perder. Eu também faço compras online, mas eu compro em locais que eu sei. A gente, quando faz uma busca pela internet, os algoritmos eles vão lá e captam. Quando você entra no teu perfil de rede social, começa a vir um monte de oferta daquele produto. Boa parte disso são sites fakes e induz o consumidor a uma fraude, inclusive, a ser vítima de uma fraude. Então, é sempre ir ao local onde você conhece. Nunca se deixar levar por esses pseudo-sites, né, que levam o consumidor a fazer uma compra que, na verdade, vai receber absolutamente nada. E o endereço do site, por exemplo, tendo aquele cadeadinho, é uma garantia de segurança? Ajuda, mas não elimina 100%. Não elimina, mas ajuda bastante. Tá. Eu sou obrigada a dar meu CPF numa nota fiscal na loja? Não é obrigado, mas... se você depois quiser fazer, né, entrar em promoções e tal, enfim, da nota fiscal já ter, a nota fiscal paulista, por exemplo, é um exemplo disso daí, vai ter que colocar, vai ter que inserir o seu cupom, mas não tem a obrigatoriedade. Ok, então. Bom, antes da gente fazer a primeira paradinha aqui, deixa eu falar de um lugar seguro, muito legal, que você pode ligar a qualquer momento e fazer seu pedido, seja de remedicação, seja de produto de higiene, enfim. Bela Flora, a farmácia de manipulação. O Paulo hoje não está com a gente, o Paulo já está aí curtindo um descanso, mas você liga lá, porque tem o Disque Entrega, seja remédio, precisa de um shampoo, liga lá na Bela Flora, que a Bela Flora vai direto à sua casa, tá? Rapidinho, entrega em toda a região, viu? Em toda a região. Já a gente volta para saber mais aí sobre os seus direitos. Já aconteceu com você? De repente você passa no caixa assim, fala assim, aí o caixa pergunta, é à vista ou como é que você vai fazer? Pix, crédito? Você fala, não, eu vou pagar em crédito. Mas tem um valor a mais no crédito. Será que isso realmente pode? A gente vai saber já com o Dr. Jorge, não sai daí. Estamos de volta, primeiro dia do mês de novembro, o ano está voando. Se alguém viu passar, por favor, me avise, porque eu não vi. O senhor viu, doutor Jorge? Não vi, não. Foi muito rápido. Foi, não foi? Demais. Jesus. Velocidade total. E esse ano que vai entrar, a gente tem Copa do Mundo e eleição. Feriado de montão. Pensa. Ao contrário de 2025, que não teve. Não teve, né? Pensa... Bom, enfim. A gente está hoje aqui na Voz da Gente, conhecemos a história do Isaías, esse pequeno guerreiro lá de Campos do Jordão, que tem um problema, uma má formação craniana, ele precisa urgente de uma cirurgia. Então a gente faz um apelo aqui, para toda a classe médica, para todos os hospitais do estado. Como o programa também, a gente já passou várias fronteiras, lembram do Vitor de Vitória, por conta do Instagram? Então, aquilo que você puder ajudar, a gente vai ajudar esse menino aí para ter mais qualidade de vida. E hoje aqui no estúdio nós estamos recebendo o diretor do PROCON de São José dos Campos, Dr. Jorge Zassad, para ele nos orientar sobre Black Friday. Ele já falou bastante agora no primeiro bloco, e a gente vai dar um alerta sobre preço à vista, crédito, enfim, final de ano que está chegando, como é que você não cai em roubada, se caiu em roubada, como é que você se defende. Mas deixa eu te falar de um lugar que você não vai cair em roubada de jeito nenhum, que eu amo ir. Aquarius Open Mall, aquele conceito de shopping aberto americano, sabe? Você pode passear com a família, fazer compra no supermercado, tomar um lanche, você pode tomar um sorvete, um açaí, quer resolver coisa de carro, lavanderia, farmácia, tem tudo num só lugar. Fica no Jardim Aquários, em São José dos Campos, Aquarius Open Mall, vale a pena você visitar, tá? Vai lá ver as promoções também que estão acontecendo. Doutor Jorge, vamos lá. Eu passei por essa situação. Aliás, foi o nosso encontro, né, num evento, aí eu falei, doutor, eu acho que eu preciso falar sobre isso no programa. Eu comprei um negócio num determinado estabelecimento e a Caixa perguntou como é que eu ia pagar. Eu falei, crédito. Ela falou, mas só que crédito tem 6% de acréscimo no valor que está sendo praticado à vista. Eu não vi nenhuma comunicação indicando que haveria esse acréscimo. Pergunto eu, duas perguntinhas. Pode ter esse acréscimo? E se pode, como o consumidor deve ser comunicado? É muito chato uma situação como essa, né? Já me deparei com isso enquanto consumidor também.
E a gente vem fiscalizando as lojas da cidade, vem orientando bastante, né, os empresários, porque quando a gente quer harmonizar a relação de consumo, é a comunicação que deve prevalecer, né, em primeiro lugar. E a gente faz muita diplomacia. A gente faz relação institucional bastante, né, com grandes empresas em especial, mas com pequenas também. A gente não pode esquecer delas, né? São elas que movimentam a cidade. A gente faz questão de que elas se mantenham na cidade para a gente ter essa cidade maravilhosa que a gente tem. É possível cobrar, é possível diferenciar preço, Solange, mas tem que ter informação. E antes da pessoa se dirigir ao caixa, antes dela tomar a decisão pela compra daquele produto ou não, né? Uma loja muito grande tem que ter placas espalhadas por toda ela, né, informando sobre a diferenciação de preço. Mas o que faz um comerciante inteligente, o que faz um empresário que quer realmente ter fidelização da sua clientela? Ele faz o contrário. Ele, na hora de compor o valor daquele produto, ele já coloca um acréscimo. Ele coloca um pouquinho, coloca uma gordurinha a mais para quando chegar o consumidor no caixa, fazer o contrário. Se o senhor quiser pagar à vista, ou se a senhora quiser pagar à vista, a senhora vai ter um desconto. Se a senhora quiser pagar no Pix, o desconto é maior ainda. E assim vai. Faz o contrário. Soa melhor, né? Essa também é uma orientação que a gente passa para os empresários. A maioria acaba acatando, outros não, querem insistir no erro. E quando se insiste no erro, o que a gente tem que fazer enquanto PROCON? Autuar. Né? Não nos resta outra alternativa que não seja a autuação. A autuação, ela vem com caráter também, não só punitivo, mas também educativo. Quando a conversa não resolve, a gente mexe no pior órgão do ser humano, que é o bolso, né? Aí dói bastante e aí começa a mudar essa relação. E por falar em cartão de crédito, se eu não me engano, salvo engano, há uns bons anos, não me pergunte quantos anos, que a mente já está falhando, tinha uma determinação de que a fatura, a nossa fatura, ela teria que vir com o nome fantasia do estabelecimento onde eu comprei tal produto. Então, por exemplo, comprei esse celular. O nome, a razão social da loja é Scrabble XYZ. Mas o nome fantasia é loja do telefone. Então teria que vir com o nome fantasia para eu lembrar onde eu comprei e o que eu comprei. Só que isso não está acontecendo. Sabe por que não está acontecendo? Esse projeto de lei ainda não foi votado. O senhor está brincando? É sério. Ainda não foi votado. Mais que isso, a preocupação dos congressistas é outra. No mês de outubro, né, tentaram alterar o Código de Defesa do Consumidor. Mas assim, na sua essência, na calada da noite. Nós, enquanto PROCONs, nos organizamos, nos mobilizamos, né, fizemos contato com diversos deputados federais para que saísse da pauta. Então essa não é uma preocupação dos congressistas nem do governo federal, proteger os consumidores. Esse projeto de lei visa realmente aumentar o nível de informação e de segurança também das transações. Mas, infelizmente, Solange, tá aguardando ser votado. É tanta coisa, né, que votam, né? E o direito do consumidor, ele fica meio a ver navios, né? Bom, só para acalmar um pouquinho, você sabe que quando a gente faz exercício físico, né, todos os bichinhos do bem vêm para a nossa cabeça, a gente esquece de alguma coisa. Qual que será a dica da Blue Fit de hoje? Vamos conferir. E aí, o que é mais importante na hora do exercício? A execução ou a carga? Primeiro a gente se preocupa com a execução e depois a gente se preocupa com a carga. Exagerar na carga pode fazer você executar errado e isso perder eficiência no que o exercício pode te gerar de benefício ou até causar uma lesão. Vamos no exemplo aqui da rosca direta ou bíceps direto, tá? Alguns pontos importantes: o alinhamento das articulações, meus punhos alinhados com os meus cotovelos e também com os meus ombros, ok? Segurando a barra bem alinhado. O movimento só da flexão do cotovelo, ok? Sem nenhum movimento de roubo, que seria subir demais a barra sem movimentar muito o braço. Então a gente faz um movimento mais preciso e mais controlado só de flexão do cotovelo. Obrigada, pessoal da Bluefish. Beijo no coração. Pode deixar que a gente está treinando bastante aqui em casa, na academia, em qualquer canto, para ficar com tudo em cima. E quando eu falo em tudo em cima, não é só estética, é uma questão de saúde também. Por falar em saúde, outra coisa que eu quero bater, que foi muito comentado nesse ano de 2025, eu não sei se a prática foi tão efetiva assim, que é o aumento do plano de saúde dos idosos. Parece que tem uma determinação que 60 a mais não pode se aumentar o valor do plano de saúde.
Isso está acontecendo, isso não foi votado. O que está pegando, Tom? Ainda não foi votado. Também, tá vendo? O ex-secretário nacional de Defesa do Consumidor é o atual secretário nacional da ANS. É o Adi da Música do Rio de Janeiro, foi presidente da OAB de lá. Então nós temos uma esperança, porque ele já atuou enquanto PROCON, enquanto Defesa do Consumidor, que ele faça jus lá na ANS. Mas a esperança, você sabe que é a última que morre, né? Aquela grande expectativa, eu particularmente não gero. Eu acho que a gente tem que continuar trabalhando enquanto PROCON, né? Nós nos organizamos e muito bem. Esse ano de 2025, um ano diferenciado, conseguimos criar um colegiado, né, que compõe todos os estados e Distrito Federal, são 27 representantes nesse colegiado, que é o Senado dos PROCONs. Então, isso sim tem uma força diferenciada para que nós tenhamos realmente voz ativa, né, em outras secretarias, não só a ANS, né, para que realmente os direitos dos consumidores sejam preservados. E conseguimos mais que isso, né? Que o representante, que o presidente é o atual presidente da Fundação PROCON, diretor executivo da Fundação PROCON, que é o Luiz Orsatti. Então estamos muito bem representados, né? Haja visto o que eu falei há pouco, né? Nós conseguimos tirar da pauta da Câmara Federal, né, essa votação da alteração do Código de Defesa do Consumidor. Então temos que continuar trabalhando. Os PROCONs são de suma importância, ainda mais aqui em São José, que o governo apoia. O ex-prefeito Felício Ramute já dava um grande apoio. Criamos um sistema de defesa do consumidor próprio, né, independente de todos os outros. Temos o melhor sistema, né, para receber todas as denúncias, todas as reclamações. Então, tudo funciona hoje virtualmente no PROCON. Então, parte cabe a gente também, né? Sim. Não adianta você querer o resultado se você não fizer a sua parte. Eu sou a rainha de reclamação, eu reclamo mesmo, reclamo bastante. Vou falar rapidinho daqui a pouquinho do troco, mas vamos conferir onde anda Marcos Bulques nesse finalzinho aí, quase finalzinho de ano. Marcos, você está por onde, meu querido? Marina Rui Barbosa aqui comigo, a gente acabou de assistir esse episódio. Você incorporou mesmo a Suzane. Eu quero saber as suas impressões. Eu achei maravilhoso, você incorporou, inclusive o jeito dela falar. Como é que foi a construção dessa personagem? Quando eu entro num projeto, e principalmente quando eu tenho a oportunidade de entrar num projeto como esse, de fazer parte de um projeto como esse, uma obra fechada, onde a gente tem um pouco mais tempo de preparação, onde a gente tem um pouco mais tempo de estudo, e até de quantidade de cenas para gravar, isso te dá uma oportunidade de você se aprofundar mais, né? Então, e quando eu entro num trabalho como foi Tremembé, assim, eu fico um pouco obcecada realmente, assim, pelo projeto, e eu me cobro muito, eu sou a pessoa que mais me cobra, assim, às vezes eu até tento ser mais gentil comigo, mas eu me cobro muito porque eu acho que se eu estou fazendo alguma coisa, eu quero fazer o melhor possível e Você chegou a ler o livro? E me superar, claro, foi a primeira coisa que eu fiz. Então eu tinha o material todo do Ulisses à minha disposição, além de tudo que, claro, está na internet, etc., que a gente acaba vendo, analisando, tentando entender, mas assim, é uma obra de ficção baseada, inspirada e baseada em histórias reais, pessoas reais, mas é a nossa Suzane. Olha, essa obra ela foi construída durante muito tempo, né? A gente levou a sala de roteiro, ela levou quase 3 anos para chegar a uma última versão. Então esse tempo que a gente tem para escrever, reescrever, é super importante para dar qualidade para o projeto. As gravações também os atores foram muito bem preparados, né? Tiveram preparadores. A caracterização, eu acho que todas as etapas foi cercada de muito cuidado, foi cercado de muita assessoria, e eu acho que é isso que fez com que o projeto ficasse incrível. Foi muito intenso porque a gente está falando do limite da vida, né? Então, assim, entre a vida e a morte ali, você pensar em tirar a vida de uma outra pessoa, você acaba chegando ao extremo da consciência. Então, é um trabalho que é impossível você sair da mesma forma que você entrou. Então, aconteceram coisas incríveis, assim, eu estranhava muito que ninguém me dava muita atenção, assim, socialmente na filmagem, né? Assim, ninguém falava comigo, conversava comigo, eu vi os outros atores brincando e ninguém brincava comigo. E depois eu descobri que é porque estavam com medo do personagem.
É mesmo? Ele é muito... Você tá falando no set? É no set. O Ulisses, o autor, falou que ele não conseguiu falar comigo. Quando ele me via, ele viu o Roger. E a diretora do presídio, quando me viu atuando, ela falou assim, é o Roger. Tiveram algumas cenas mais difíceis. Ai, meu Deus, será que eu posso dar esse spoiler? Pode. Não, a cena do assassinato mesmo foi bem difícil, foi bem intensa. E aí tem toda a relação com a filha, então... O pessoal assiste, né? Tem que assistir. Gente, vamos assistir. É isso. Obrigado. Beijo, meu querido Marcos. Doutor, vamos lá, uma última perguntinha, porque eu também já passei uns perrengues assim. Falaram, ai, que pobreza. Eu falei, 1 centavo é meu, eu trabalho, é muito, é 1 centavo. A moeda de 1 centavo, ela não é fabricada mais. Ela está sumindo. Mas, no entanto, existem preços com R$ 4,99, não sei por que não tira. Então, vamos lá. Você deu... O produto custa R$ 4,98. Eu dei R$ 5,00. Aí o cidadão fala assim, muito obrigado por escolher a loja tal. E boa noite, boa tarde. Eu quero meus 2 centavos. Se não tiver os 2 centavos, tem que baixar o preço para 95 e me dá 5 centavos. Perfeito. Se não tiver 5 centavos, baixa para 90 e me dá 10 centavos. Mas você tem que receber esse troco, né? Não pode ser balinha, não pode ser palito de dente. De jeito nenhum, nenhum né? outro produto pode ser. Tem que realmente descontar. Quando é pago no cartão, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas quando é pago em espécie, em dinheiro, você tem que voltar o troco. Ainda que seja um valor maior, azar é o de quem compôs esse valor da mercadoria a ponto de não ter troco. Então ele tem que fazer menos. Já autuamos, inclusive loja de fast food de grande rede internacional aqui em São José dos Campos, por essa prática. Eu vou dar o nome de uma padaria, eu não vou falar, porque senão eu vou ser preso, mas eu vou te dar fora do ar. Tá. Doutor, rapidamente, antes da gente terminar, eu tenho preguiça de ir no Procon, você pode fazer online? Tem, nosso sistema é todo digital, como falei, né? Tem um Procon digital que é sem o www.procon.sjc.sp.gov.br. Tá aqui Inclusive, neste mês, começamos já a fazer as audiências híbridas e virtuais, 100% virtuais. Então, estamos atuando 100%, né? Nosso sistema, eu ouso dizer, que é ainda mais apurado do que do governo federal. Opa! Isso é muito bom. Estamos na terra da tecnologia, não é à toa, né? Que fomos recertificados 2 vezes, 3 certificações como cidade inteligente, né? Sustentável e resiliente. E o Procon compõe toda essa certificação. Obrigada, doutor Jorge. Muito obrigada pelas orientações. Vai voltar antes do final do ano, tá? Pelas orientações e pelo seu trabalho aí frente à nossa defesa, porque o doutor Jorge é um defensor do nosso direito. Por falar no nosso direito, hoje a gente vai saber quem faturou a bike do Dia das Crianças. O sorteio foi feito ontem, mas a gente vai publicar hoje nas nossas redes sociais. Beijos, fiquem com Deus, um excelente final de semana e sábado que vem a gente tem um encontro marcado. Tchau, tchau.